Olá, amigos. Vamos apresentar para vocês a palestra que eu proferi, palestra online, para o CREF no mês de comemoração da educação física, da regulamentação, tá ok? Então, vamos nessa jornada comigo. O nosso tema foi avaliação geral para saúde e bem-estar de pessoas, né, de alunos. Eu sou mestre e doutor em educação física, especialista pelo Cooper, 35 livros escritos, criador da metodologia multifuncional, sou educador, pesquisador com 53 anos de experiência, na verdade, tá bom? Então essa palestra foi parte do Viva Educação Física, evento comemorativo da educação física realizado pelo CREF 4. Nós somos profissionais da saúde, então a nossa missão é cuidar do ser humano. E todo profissional de saúde tem a missão de cuidar do seu aluno com conhecimento e competência. E nós, profissional de educação física, tem a missão de cuidar do seu aluno com competência e acolhimento, percebendo as suas características pessoais, usando-as para atingir os objetivos por meio da prescrição de exercícios. É o que nós fazemos. A regulação 2241, né? Deu ao profissional de educação física uma ampliação. Então hoje nós estamos realmente incorporados no sistema de saúde do governo. Então foi uma grande conquista. Aí vocês têm um link para entender direitinho esta resolução. Então, como profissional da área da saúde, né, nós temos que efetivamente fazer diagnósticos. Profissionais da área da saúde, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, todos trabalham com diagnóstico. Então, diagnóstico é conhecer através de alguma coisa. Então, o nosso amigo aqui, para saber que o coração dele está bom, fez um teste, fez um diagnóstico cardiológico. Então, nós, da educação física, precisamos fazer diagnóstico. Diagnóstico, pessoal, precisa do conhecimento científico, fundamentos de fisiologia, biomecânica, anatomia, aprendizagem, toda a base científica que nós precisamos, que dá sustentação, né, que são as ciências do movimento humano, todas as diferentes disciplinas ou ciências que compõem esse universo científico que dá base ao ciência do movimento humano. E, claro, você precisa de experiência prática, você precisa vivenciar, praticar. Como o nosso tema é a avaliação, você precisa vivenciar os movimentos. Quanto mais você praticar, quanto mais você experienciar, melhor você vai ter. No diagnóstico envolve, portanto, coleta de dados, a anamnese. Então aí você tem diferentes modelos de anamnese, mas principalmente você identificar fatores de risco e em particular, objetivos do aluno. Por que ele quer treinar? O que ele está procurando? Né? E além dos dados antropométricos, circunferências, enfim, tudo você coloca na anamnese. Depois tem a aplicação de testes. Os testes que nós sugerimos, né, vai em função do objetivo do aluno. Os testes multifuncionais que nós propomos, eles vão verificar os déficits de movimento do aluno. Uma vez que eu já tenho os resultados do teste, eu vou pelo raciocínio pedagógico. Então eu vou formular um diagnóstico. Eu vou fazer então a prescrição dos exercícios e montagem da sessão de treino. Gente, diagnosticar no treinamento, identificar a existência de déficits de movimento por meio da aplicação de testes multifuncionais, qualitativos e quantitativos. Essa é a proposta da avaliação multifuncional. A gente não pode confundir patologia com déficit de movimento, né? Patologia é um desvio anatômico ou fisiológico. Esse é um aluno que eu cuidei, o André, né, que tinha lá tinha uma meningocele. Ele tinha uma patologia caracterizada, uma doença, né? E quando se trata de movimento, né, os déficits de movimento são alterações do padrão de movimento, sem dor, tá? Então nós não estamos aqui tratando da questão da dor, mas é pouco o desenvolvimento da força, da mobilidade, estabilidade, consciência corporal, equilíbrio e mobilidade, né? Coordenação, que são capacidades biomotoras que interferem na execução correta do movimento, como nós estamos vendo aqui na nossa aluna, né? Aqui, olha, né, a linha pontilhada onde ela está e a linha reta, a linha cheia onde ela deveria estar, né? As pesquisas, né, têm demonstrado dados muito interessantes, né, que as pessoas comuns têm bastante problema, né? Tem déficit de movimento, por exemplo, esse aluno aqui, déficit de movimento do encurtamento de sólio. E olha aí, ó, 44% das mulheres no teste de agachamento apresentam déficit de movimento, elevação do calcanhar, resultado de prioritariamente encurtamento de sólio. Aí, coxa não paralela ao solo, flexão excessiva do tronco, são déficits que acontecem em pessoas que vão se exercitar. Então,
eu preciso identificar esses déficits. Por exemplo, teste de corna, 51,8% das mulheres não conseguem ficar pelo menos 40 segundos na prancha. É o mínimo que a gente espera que as pessoas consigam. E os homens, 30%. Teste de Kendall é um outro teste que é quantitativo, né? Que a gente verifica a capacidade de manter a coluna em contato com o solo nosso. E aí, ó, as mulheres, 89% das mulheres ficaram entre, aí, ó, até 60 graus, 37 até 75, são pessoas muito, com muito pouco controle do core, ok? Esse outro teste interessante são pesquisas, né? Olha, veja, aí o número, o N, né, 41% dos homens e olha que loucura aí, 59% das mulheres não ficaram lá nesse teste, nessa pesquisa, não conseguiram um bom resultado no teste de Kendall. E esse é da força de resistência isométrica, foi um teste interessante, 29 pares de músculos são avaliados, né? E foram 1.689 alunos ingressantes de uma academia de ginástica. Que coisa interessante, né? Foi um trabalho apresentado no Congresso de Medicina e a gente viu um dado interessante, 28%, né, dos indivíduos, né, avaliados, né, não conseguiram permanecer na prancha pelos 40 segundos. Aqui, ó, fraco 9%, 19% entre 21 e 40. Bom 25%, depois muito bom 22%, excelente. Isso mostra que as pessoas querem treinar abdômen, querem barriga de tanquinho, mas precisamos avaliar como é que está o core, né? Em função disso, nós desenvolvemos a nossa metodologia, que é um sistema de avaliação multifuncional e de treinamento, né? É uma metodologia onde nós procuramos avaliar o aluno, identificar déficits de movimento e prescrever treinamento, tá? É um sistema customizado, nós vamos conhecer objetivos e déficits de movimento por meio da aplicação de testes, tá? A literatura apresenta os testes de Rick Jones, que é uma maneira de você avaliar o idoso, que são, este é o teste de aptidão funcional, e eu incluí aqui, que não faz parte do teste da Rick Jones, que é o teste da caminhada da milha. Mas é o caminhar 6 minutos, sentar e alcançar, resistência muscular, né, levantar da cadeira, sentar e alcançar, né, que é o teste de mobilidade, da articulação do quadril, mobilidade dos ombros, o teste de agilidade and pegou. Tá, então vamos ver aqui um exemplo, né, do teste, esse aqui para vocês verem, né? Durante 30 segundos, a aluna tem que sentar e levantar da cadeira. Tá? Então esse é o protocolo, e aí nós vamos verificar, e aí você vai contar o número de vezes que a aluna fez. Tá? Então aí existe uma tabela que você faz a classificação. Nós desenvolvemos então os 10 testes, né, os 10 testes da avaliação multifuncional. Os globais 1, agachamento, avanço, o globais 2, flexão e extensão de cotovelos, gato cruzado, depois a extensão do quadril, prancha ventral, flexão alternada de quadril, extensão alternada, complexo dos ombros, né, depois os testes 3 e 4. Então eu vou passar para vocês agora para conhecerem um pouquinho da avaliação e vocês vão ver os 10 testes multifuncionais que você pode aplicar para alunos de diferentes idades e nível de condicionamento físico. Lembrando, né, veja lá o conceito, é uma avaliação customizada para verificar déficit de movimento. Ela não avalia patologia. Ok? Isso é um detalhe interessante. Tá? Nós não avaliamos. Então, ó, teste de agachamento, overhead, vamos ver então lá. Então vocês vão observar aqui, né? Frente, e vai. Um bom agachamento, né? Então, Arthur de 72 e Lei de 75 realizando o agachamento com bom nível de proficiência. Né? E o teste de avanço a fundo, tá? Número 2, onde nós verificamos avança, afunda, você observa a direção do joelho, observa a posição do tronco, passo e afunda, acha o equilíbrio e a estabilidade. Nós fazemos 3 repetições, opa, deu uma erradinha lá, né? E aí ajustou, olha que interessante. Né? Espera. E volta mais uma vez. Vai. Preparado, CD.
esquerda. Bom controle. Os nossos velhinhos aí bem saudáveis, né? Agora, os globais 2, flexão e extensão dos cotovelos, né? Então, veja lá. Então, nós verificamos a integração do core. Saiu, conseguiu sair do chão, né? Um delay, né? Então, se o aluno não sai do chão, nós temos a versão 2. Entendeu? Pausa, relaxa só mais uma vez. Inspira, contrai tudo e sobe. Subiu lá, um pequeno delay. E aí, ok? E o teste do gato cruzado para ver a estabilidade do tronco. Braço esquerdo, perna direita. Vai. Estende tudo. Ela mantém a estabilidade. Veja eles conseguirem controlar. Tá? Um pequeno encurtamento da cadeia posterior que a gente observa. Tá? Vai ser lindo. E agora o teste dinâmico. Tá? Estendeu. Agora toca a mão no joelho. Fantástico. Tá? Muito bom controle. E agora os testes isolados do corpo. Nós vamos ver os testes específicos para a estabilidade do corpo. Então, veja lá que interessante, olha que fantástico. Ó. Veja a lombar que está em contato com o solo. Tá? Tá, então, no momento que o aluno perde o contato da coluna lombar com o solo, nós interrompemos o teste. Aí tem a tabela classificatória. Tá, o teste de prancha ventral é quanto tempo o aluno fica, né, na prancha. Tem uma tabela classificatória que vai mostrar, então, a classificação do aluno, tá, em função do tempo de permanência. Lembra que nós mostramos para vocês, né? Nós temos aí a questão do tempo de duração, pelo menos 40 segundos. Os nossos dois alunos aí passaram tranquilamente. Agora o complexo articular do quadril, flexão alternada do quadril, né? Então vamos ver lá. Aí. Vai subir. Amplitude, veja que tem o encurtamento aqui, deu uma roubadinha, então ele tem que manter o júri estendido. Então vamos ver a diferença de uma boa execução. Tá vendo? Aí vocês têm a diferença, né? Um músculo bastante alongado, uma boa mobilidade, e aqui observe também os encurtamentos da cadeia posterior. E agora o teste de extensão de quadril. Aí nós verificamos, tá bom? Uma boa mobilidade do ilipsoas e um encurtamento de reto femoral. E aqui do lado nós observamos, né, aí, o ilipsoas normal, a coxa está encostada e o reto femoral normal. Uma excelente execução do movimento. E agora vamos ver os testes de mobilidade de ombro. Eu estou vendo aqui o peitoral menor, ele não tem encurtamento, peitoral maior, veja, aqui olha lá, né? Totalmente encostado com o solo, não existe encurtamento do peitoral maior, a porção external, a clavicular descobre agora a porção externa abdominal e o costal, que o pessoal chama. Aqui a dona Ali, um pequeno encurtamento em função da cirurgia que ela sofreu. Agora vamos ao latíssimo do dorso. E vem os dois braços, vem. Por cima, braço sem. Vem. Então eu consegui, vai. Isso, os braços encostados e ambos com uma boa mobilidade de ombros. O latíssimo do dorso não tem encurtamento. Viram? A dona Ali, um pequeno, leve encurtamento dessa musculatura que foi Bom, vamos ver então os dois testes de mobilidade de ombros, que são os rotatores internos e rotatores externos, para analisar os déficits de movimento do complexo articular dos ombros, ok? Então,
Vamos ver aqui. Veio o braço direito por cima. Tá. Então você vê a Dona Lia aqui, ela está os dois braços ao mesmo tempo, né? Para ver a parte de simetria. E aqui você vê que os braços se encostam, né? Agora observe a Dona Lia aqui, tá vendo? Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. Observe aqui, né? Existe uma simetria. O braço direito vai até em cima, o braço esquerdo embaixo. Isso em função da cirurgia que ela foi submetida aqui nesta região do ombro, ok? Tá, então, veja lá. Direito, observa lá, ela encostou, tá, normal, tá vendo? Então, aí ó, 1 centímetro, praticamente encostou, né? Tá aí 1, 2, agora vocês vão ver do outro lado, tá? Esse é um teste muito bom, esse é um teste utilizado em muitos protocolos para verificar rotação interna e rotação externa dos ombros. Agora ela está fazendo do outro lado. Agora veja, a gente observa a diferença em função dessa região que foi submetida à cirurgia, tá bom? Então tem aí uma assimetria, obviamente, pelo todo o processo de recuperação. Ok? Vamos ver aqui. Tá, então aqui vejo quase uma sobreposição. O braço esquerdo por cima e o braço direito por baixo. Ele está lá ajustando, na verdade, esses ajustes aí. Então tem uma pequena simetria. Está vendo aqui, observe o ombro, né? A gente observa aqui em cima do ombro. Isso, perfeito. Apoia. Voltou. As duas mãos por baixo. Vira o contrário. Isso, agora ele está tomando para cima. Isso aí. Está ajustando, é bem interessante, né? Bom, e agora nós vamos ver, né? Nós vamos ver agora duas situações muito interessantes, né? Um jovem fazendo o agachamento, né? Daí a nossa preocupação, veja lá, olha. Olha onde ele para. Então isso caracteriza bem um déficit de movimento, né, na estabilidade e encurtamento de sólido. E vamos observar então uma pessoa fazendo o mesmo teste de 72 anos. Olha aqui, que fantástico, né? Então nós observamos um pequeno déficit aqui, uma eversão, né, uma inversão dos pés, mas olha o tronco, a estabilidade, uma diferença muito grande. Isso aqui é efeito de treinamento, tá? Então daí a nossa preocupação em prescrever treino sem avaliar. Imagine este aluno aqui primeiro, né, fazendo um agachamento overhead, um backhand, ou fazendo saltos com essa instabilidade da coluna lombar. E aí nós vemos duas, então veja lá uma jovem, né, olha lá. Olha a instabilidade do ombro, perdeu a estabilidade. Tá vendo? Realmente um déficit bastante grande de movimento. E aqui, né, vamos observar. Aí nós observamos a diferença bastante grande entre duas pessoas. E agora vamos ver aí um aluno, né, um indivíduo está com sobrepeso, e veja lá o agachamento, né. Veja o tronco cai à frente, perde a estabilidade do tronco, também decorrente lá da dorsiflexão. Tá, esse aluno é portador de uma discopatia, então merece um cuidado maior. E veja no teste de Rick Jones, né, o teste de sentar e levantar de 30 segundos. Tá, então ele tem potência. Tá, projeta o tronco um pouquinho para frente. E... Vamos, Rafael. Vai, 10. Força. Tá? Força. 12. Vai. 13. Mais uma vez, vai. Então fez 15 repetições, considerado bom, de acordo com a tabela de Rick e Jones, né? E aí a gente verifica também o teste de avanço a fundo, né? Veja lá, perde a estabilidade dos pés, uma rotação externa, problema de mobilidade de ombro.
Tá? Então, bem, uma questão bem de força, de estabilidade e de mobilidade. Agora, observe lá. Tá? Perde a estabilidade, vê o ajuste postural, então os rotatores externos dele estão mais ativados. Ele tem essa pegada, né? Essa pisada desde pequeno. Então esse é um déficit estrutural dele. Veja, ele vira o pé para fora, tá vendo? Então o afundo tem que ser feito com bastante cuidado, senão vai acabar forçando a articulação do joelho, né? Agora veja aqui um detalhe interessante, né? Esses déficits, mas a consciência e o controle corporal desse aluno é muito boa. Tá? Veja, apoiou, ele apoia a lombar em contato com o solo. Veja, apesar da grande proeminência abdominal e encurtamento da cadeia posterior, veja como ele consegue, tá vendo? Olha lá. Coluna em contato com o solo, em contato, uma boa ativação, uma boa consciência, um controle. Então ele tem força dos músculos profundos estabilizadores e esse exercício requer muita consciência corporal, né? Bom, pessoal, então essa foi a nossa palestra para o CREF, e dando algumas dicas, né, a respeito da importância da avaliação e mostrando os testes de avaliação multifuncional, né? E a importância que se tem em fazer o quê? Em fazer uma boa avaliação para prescrever treinamento. Como eu disse no início da nossa palestra, não existe prescrição de tratamento, medicamento, procedimento e treinamento sem uma avaliação. Isso é a missão do profissional de educação física. Também os nossos contatos. Espero que vocês aproveitem essa nossa palestra. Tá? Quer nos seguir, então, pelo Telegram. Nós temos nosso grupo, Treinamento Multifuncional, no canal do YouTube Mauro Ghiseline. Olha, aí tem nosso site Avaliação Multifuncional, avaliacãomultifuncional.com.br. Você pode conhecer esses testes em detalhes. E a metodologia multifuncional.com.br. No Instagram, Mauro Ghiseline, tá ok? Nós esperamos vocês. Passem por lá.